Programa livre, topa ou não top, domingo no parque, de volta ao SBT? Tem César Tralli, Jornal Hoje perde audiência? Por que a Globo não dá um programa à tarde para Sandra Nemberg? Estas e outras perguntas neste episódio de Vanucci Responde. Olá, seja muito bem-vindo ao canal do Vanucci, ao No Play News aqui no YouTube, um lugar onde a gente fala de televisão sempre a partir do seu olhar. Claro que você manda as perguntas através das minhas redes sociais, também no espaço reservado aqui nos comentários, e lá no site, no canaldovanucci.com.br, uma vez por semana, vou colocar o Vanucci Responde em texto, e lá você também pode colocar sua pergunta no comentário das próprias notícias sobre o Vanucci Responde. Mas esse episódio é especial, é diferenciado. Na coluna do Vanucci da sexta-feira, dia 6 de junho, muitas pessoas falaram: Vanucci, você não respondeu todas as perguntas, tem muitas perguntas por aqui, pulou a minha, enfim. Este é um episódio especial, feito com as perguntas que foram feitas lá na coluna do Vanucci. E a gente vai começar com a pergunta do João. Vanucci, você acha que o Silvio de Abreu aceitaria voltar para comandar a gestão das novelas? João, não sei se o Silvio de Abreu assim voltaria. Ele deu uma entrevista para mim na temporada anterior do Vem Pode Chegar, comigo e com o Jorge Bin, onde ele falou que ele está num outro momento da carreira dele, né? Que não se vê ali escrevendo novela ou de volta à Globo para comandar a dramaturgia, mas que se tivesse um grande desafio, né, que pudesse fazer uma grande história, se tivesse uma grande ideia e liberdade para fazer, aí sim ele voltaria. E ele tem dito muito disso, né, de que a Globo ela mudou muito o jeito de fazer telenovela. Cada vez mais o autor tem menos liberdade para poder criar. E aí, quando, né, para esses grandes autores você tem muitas restrições, você não consegue levar, né, toda a sua história. E é por isso, né, que ele fala assim, não, é melhor eu ficar aqui, já construir minha história, aproveitando a vida. Fez, né, a supervisão de texto ali e comandou toda a implementação da dramaturgia na HBO aqui do Brasil, né, da HBO Max, né, aqui no Brasil, e acompanhou, né, e foi o supervisor de Beleza Fatal. Fez outros trabalhos também internacionais para a HBO, tá lá, né? Acho que só com projetos muito especiais é que ele realmente vai voltar a escrever ou comandar a televisão. Isabela diz o seguinte: tem algum projeto de humor na Globo com Paulo Vieira e o Fábio? Olha, Isabela, Paulo Vieira é um nome que a Globo sempre quer ter ali no ar, em alguma coisa, porque ele é muito carismático, ele funciona muito bem, ele realmente tem ele tem essa linguagem popular. Esta temporada que está ali no Globoplay, né, onde é Luizão e Pablo, né, onde ele fala, né, da vida da família dele a partir das confusões do pai e do melhor amigo, né, tá funcionando muito bem no Globoplay, vai para a TV aberta. E ele vai produzir outros projetos também que tenham ali uma pegada do humor. Nada muito específico agora neste momento, tudo assim, ele já apresentou algumas ideias, mas claro, né, isso é tudo muito sigiloso. O fato é que a Globo não quer abrir mão do Paulo Vieira em todas as suas frentes, né? Isso significou que ter quadro no Fantástico, ter programa no GNT, que depois possa passar também na TV aberta. Então ele vai ser sempre esse artista múltiplo. Em relação ao Fábio, acredito que você esteja falando do Fábio Porchat, né? Continua lá com Que História é Esta? Porchat apresentou alguns projetos, né? Eu gostaria de ver um programa de humor com o Fábio Porchat, mas eu acho que a característica dele é trazer esse humor dentro das conversas ou até em filmes. Mas uma série com ele, acho que seria bem interessante, viu? Gostaria, mas não tem nada encaminhado nesse sentido. Próxima pergunta do Léo Tá Ligado, que também esteve lá na coluna do Vanucci e acabei não respondendo essa pergunta. Vanucci, será que a Band vai manter seu horário de novela? A audiência está péssima com Café com Aroma de Mulher. Léo, essa é uma questão bem delicada, né? Porque assim,
Band, ela não tem uma tradição em novelas de um horário fixo. Ela fez boas experiências na década de 80, teve ótimos títulos, avançou no início dos anos 90 também com boas novelas, aí foi a emissora do esporte, deixou de investir em novelas, e com isso ela criou um público muito mais masculino do que feminino, né? Teve algumas outras experiências depois, né? E agora está tentando voltar com este núcleo, com esse espaço de telenovelas, né? Teve a experiência com as turcas, teve experiência com as portuguesas, né? Antes disso, com algumas produções próprias, e agora está lá tentando novamente conquistar este público. E não vai ser tão rápido isso. Não vai ser muito rápido, porque é aos poucos. As pessoas precisam entender que a Band também tem novelas. Ela optou em colocar depois do Jornal da Band, antes do Bispo, para tentar ter ali uma audiência maior. Agora, o que ela está dando é um pouquinho abaixo do que o Melhor da Noite dava nesse horário. Então, está funcionando, assim, teoricamente está funcionando para ela. E também não está muito longe de Beleza Fatal. Acho que até deveria dar mais audiência do que Beleza Fatal, porque Beleza Fatal é um produto muito pro digital, mas também estava no auge, todo mundo falando dele, chamou um pouco mais de atenção. Agora, a gente também não pode descartar, né, não pode deixar de olhar, que a Band tem esse patamar de audiência, né, e que caiu também, né, o Jornal da Band está registrando menos audiência, né, então por isso, né, tem que ser um trabalho a longo prazo. Torço mesmo para que os diretores lá tenham paciência e tentem formar isso. E mais do que isso, né? Negociem com a igreja para colocar esse horário religioso para mais tarde, né? Para tentar ali impulsionar toda a linha de shows dela. José Bezerra faz a próxima pergunta. Vanucci, quanto a Band ganha por mês por vender horário para a igreja? Tenho curiosidade, já ouvi falar em 6 milhões. José Bezerra, esses são aqueles tipos de contratos que são extremamente sigilosos, tanto em relação à igreja, que não quer ver esses números vazados, e em relação à Band também. O que eu sei, né, que quando nós chegamos lá com o Faustão na Band, né, muitas pessoas vieram falar assim, olha, principalmente do comercial, que assim, lá se fatura por ano entre 70 e 80, 90 milhões com a igreja naquela época, né? E que se o programa desse isso por ano, né, que a expectativa era que desse mais. Então acredito que esteja ali, né, mais ou menos nos 70 milhões, que dá mais ou menos isso, de 6 milhões por mês. É bastante dinheiro, porque é horário nobre, né? Um espaço no horário nobre ali, né? E para a igreja é interessante, e esse é um valor que, repito, né, ajuda bastante no caixa lá da Band. Agora a pergunta é da Marília. Vanucci, o público gosta do Passaia porque eu não vejo graça nele. Marília, ele tem um carisma diferente, isso é um fato, né? Agora, a princípio, o público está gostando dele, porque ele está dando mais audiência, né? Agora, ainda mais essa semana, com ajuste, o programa começando às 11 horas, né? Nessas 2 últimas semanas aí, um pouquinho antes das 11 ali, tem uma boa diferença em relação ao Bate, e depois que o Bate sai, ele cresce mais ainda. Tem um pessoal que gosta do Bate, também vai lá e confere o balanço geral. Agora, eu acho que o resultado do balanço geral é a soma de tudo isso, né? É a soma dos comentaristas que estão lá, das reportagens que são feitas, dos repórteres e dele apresentando, né? De uma forma geral, o programa está dando certo. Se está dando certo com ele, vai, né? Mas é um estilo muito diferente do Gotino, né? Próxima pergunta. Glicélio Barbosa de Almeida Adelino. Boa noite, gosto muito da Sandra Nemberg. Acho uma das apresentadoras mais carismáticas da TV. Gostaria de vê-la em um programa diário, descontraído, com convidados, bate-papo e entrevistas. Glicélio, eu acho que esse é o desejo, não só seu, mas de muitos, mas muitos mesmo, telespectadores que são fãs da Sandra Nemberg. Eu acho que ela é essa profissional capaz, Glicélio, de fazer um programa de variedades à tarde e conseguir atrair o telespectador. Ela fazia, né, aos sábados de manhã, né, aquele horário que era mais dedicado a projetos sociais, a um programa de educação, fazia muito bem ali, né? Ela manda muito bem, ela mandou muito bem no Jornal Hoje, ela manda muito bem no Globo Repórter, tem um carisma fantástico, uma alegria, uma energia, acho que merecia esse espaço. Quando teve a reforma do É de Casa, eu pensei que ela que teria esse papel de ser a mulher mais velha. Foi a Maria Beltrão, também foi um grande acerto,
né? Também a gente viu ali uma profissional desabrochar esse entretenimento. Agora, eu torço para que a Sandra ganhe esse programa, mas não tem nada ainda em mente. A Globo tem sempre fala, né? Precisamos ter um programa à tarde, né? Quem são os nomes? O nome dela sempre aparece, né, entre os preferidos. Mas o problema é que novela, tá dando certo. E aí a Globo fala, melhor a gente não mexer, incluíram ali, né, os boletins informativos e segue dessa forma. Então não há um projeto, mas concordo com você. Era um dos melhores nomes, acho um dos melhores nomes para ganhar um programa de variedades na Globo. E se colocar a Márcia Goldschmidt no Show do Milhão? Pergunta William Epifani. Foi mais uma das perguntas, né, que foram feitas lá na coluna do Vanucci dessa sexta-feira e que eu estou trazendo para cá, que não respondi. William, olha, eu acho que a Márcia Goldschmidt não tem cara de Show do Milhão, não. Eu não colocaria ela lá. Acho que ela tem cara de programas mais polêmicos, de programas mais populares. Acho também, pelo menos na minha avaliação, né? Acredito que a Patrícia Bravanel está indo muito bem ali no comando do Show do Milhão. Gostaria que ela também comandasse o Topa ou Não Topa, ou algum outro game nesse sentido. Acho que ela aprendeu muito com o Silvio, ela aprendeu bastante ali com o pai, tem se firmado no comando disso. Acho também, e eu gosto, aquele Nada Além de um Minuto. Gosto da Patrícia comandando ali. O Eric Pablo faz a seguinte pergunta: é verdade que o SBT vai trazer o programa livre e o domingo no parque? Eric, essa tem muita especulação lá, né, no SBT em relação a tudo que vai acontecer. Tem muitos fãs que falam, né, que falam, não, eu quero tal programa, deve voltar isso. Então, a Daniela, né, e todos os conselheiros, diretores ali, ouvem, estão muito atentos no que as pessoas falam nas redes sociais, né? O que há de certo? A Porta da Esperança volta, a própria Daniela falou isso lá na Rio 2C, né? Falam, né, dessa volta de ter o domingo no parque, porque é um programa que vai dialogar com a criança e com a família no domingo. Acho que funciona, tem que insistir também, né? Não reduziria o Domingo Legal por causa do Domingo no Parque. Colocaria antes e não colocaria com o Celso, com outro apresentador. Acho que até com a Rebeca. Seria uma boa opção, começando ali às 11, aí o Domingo Legal começa ao meio-dia, e aí segue. Acho que seria bem interessante ali para começar, mas também um programa compacto, porque este público infanto-juvenil saiu da TV, né? Bom Dia Companhia tá deixando isso muito claro, né? Mas essa a intenção. Então, Domingo no Parque, né? O Porta da Esperança é o que tem mais chances, e aí tem Topa ou Não Topa, que está na lista, gostariam de voltar com esses programas. Alguns grandes sucessos, né, que principalmente que foram sucesso na mão do Silvio Santos, esses programas repaginados, ou dentro do programa Silvio Santos com a Patrícia Bravanel, ou fora. Mas tudo isso se estuda ainda, né? A ideia é firmar essa programação agora em 2025, eles estão acompanhando, tem toda essa fase de implementação da grade em 3 fases aí, fazer uma mudança, estão olhando muito para os números e tentar entender, né, o que realmente o telespectador quer. O público quer realmente esses programas mais antigos com versões novas? Ou o público quer novidade? O que vai ser capaz de aumentar a audiência do SBT? O que vai ser capaz de atrair este SBTista e um novo público? Este é o grande desafio hoje do SBT. Pode vir o programa livre, que seria uma boa opção para noturno, né, semanal, que falam muito disso. Pode vir o Domingo no Parque, pode vir o Topa ou Não Topa. Mas qualquer estreia nesse sentido precisa acontecer com muito estudo, né, e não no impulso. A última pergunta deste episódio, separamos aqui 9 perguntas que não foram respondidas na coluna do Vanucci, trouxe para esse Vanucci Responde pra lá de especial. É do Lucas Félix. E ele fala o seguinte: Vanucci, você não acha um erro a Globo ter convocado César Tralli para cobrir as férias de William Bonner no Jornal Nacional? Digo isso porque o jornal hoje está sofrendo na audiência, perdendo para o Balanço Geral. Na média, não perdeu para o Balanço Geral. Na média, não perdeu. O Balanço Geral, em alguns momentos, chegou a incomodar. Mas também porque o Balanço Geral, assim como o Alô Você, estavam com uma cobertura de um crime
aqui em São Paulo, fizeram uma novelinha disso, né? Começaram na segunda, terça, quarta, foi se arrastando ali por toda a semana, falando justamente, né, desse crime do empresário que foi encontrado morto lá no autódromo de Interlagos. Isso aumentou a audiência da Record, mexeu também com os números do SBT e com isso bateu um pouquinho ali no Jornal Hoje. Mas qual outro nome você colocaria no Jornal Nacional, né? A Globo está preparando César Tralli para ser o substituto do William Bonner. E no contrato dele, ele é o substituto oficial. Então, acho que você também precisa olhar ali para um horário principal, horário nobre, o Jornal Nacional, né? Pensar nele, né? E dar uma cara de, né, que não fique trocando tanto de apresentador nas férias do William Bonner, e ao mesmo tempo, que aí você vai preparando o Tralli ali, né, nacional à noite, e ao mesmo tempo você vê outras possibilidades por hoje, né, porque queira ou não queira, mais cedo ou mais tarde, a Globo vai ter que fazer uma nova dança de cadeiras nesse jornalismo. Já está na hora, dizem nos bastidores ali que há sinais de que essas coisas estão para acontecer, que essa mudança está para acontecer, e aí envolve tudo, né? Envolve Jornal Nacional, envolve o Hoje, envolve as praças, envolve o Fantástico, todos esses, né? Todos esses aí acabam sendo impactados com qualquer mudança no jornalismo da Globo. Bom, este foi um episódio especial do Vanucci Responde, com as perguntas que eu não respondi lá na coluna do Vanucci dessa sexta-feira. E as pessoas falaram, pô, Vanucci, você não respondeu a minha. Tem mais algumas outras aqui que eu separei, que vi que não respondi, que também irão aparecer no episódio de domingo, que também irão aparecer na versão impressa, que agora no site a gente vai voltar com o Vanucci Responde todo domingo ali, e também tirei algumas mensagens ali que acho que dá um bom direct para a gente conversar de tudo que está acontecendo com a novela Vale Tudo. Aliás, esta é um bom tema ainda de discussão. Para o bem ou para o mal, temos muito que analisar e aprender com esse remake de Vale Tudo. Continue por aqui, pode mandar as suas perguntas através das minhas redes sociais, no espaço reservado aos comentários aqui embaixo, no próprio vídeo, ou lá no site. É só entrar em qualquer texto do Vanucci Responde e deixar a sua pergunta lá. Em breve, vai ter um ícone ali que você vai clicar, vai direto para as perguntas. Nós estamos trabalhando isso daí para garantir segurança para você e também para todo o site. Continue por aqui no canal do Vanucci aqui no YouTube, tem muito conteúdo para você e espero encontrá-lo num próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau.